Ok, doutor Walker. Retornando à sessão, passo de pronto a palavra para o doutor Jorge Lima Abud, que eu não sei onde ele está. Ô, Jorge. Liga a tua câmera, Jorge. É o item 251, Verdil, processo 2010-85. Tá ligado? Não está ligado. Bom, se está ligado, não está aparecendo. Então liga e desliga a câmera de novo. E agora? Agora você sumiu mesmo. Não, agora apareceu. Pode começar esse Verdil, 251, 2010-85. Posso começar pelo relatório? Ele é complicado? Não, eu estou propondo uma resolução, porque ele é alguma coisa. Você quer passar logo o voto? Posso fazer isso melhor. Então tá, passa o voto, então. Porque, na verdade, essa parte inicial eu fiz um voto para todos os Brasil. Vocês podem acompanhar pelo voto de número 47. 47? Final 47 é o item 250 da ponta. Ok. Tá. Que vai servir para os outros, é isso? Exatamente. Então tá bom, então vamos lá, Jorge. Tá. 47, é isso? Não. 250. Processo de financeiro. É um item 250 da ponta. 250, Vinícius. Vamos lá, pode ir, doutor Jorge. Pediu produtos metalúrgicos limitada. Processo de financeiro 5. Nota. O recurso voluntário é tempestivo. Passo-se análise. Trato presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS não cumulativa. Exportação. Referentes ao primeiro trimestre de 2007. Utilizando-se do crédito pleiteado, o contribuinte apresentou as declarações de compensação. O resultado da ação fiscal está demonstrado no termo de verificação fiscal e anexos, datado de 11 de julho de 2012, e mais especificamente no item 60 do referido termo, todos retirados do processo de lançamento de crédito tributário de PIS/COFINS de final 11. Com base no supracitado termo, emitiu-se despacho decisório não reconhecendo o crédito pleiteado. Acórdão de manifestação de inconformidade, por unanimidade de votos, julgo improcedente a manifestação de inconformidade. Tópico. Auto de infração, processo administrativo fiscal de final 11. Em função das glosas efetuadas, a auditoria resultou, ainda, em lançamento de crédito tributário, o que está sendo devidamente tratado no processo administrativo fiscal de final 11. O processo foi julgado no CARF através do acórdão final 449, recebendo a seguinte ementa: considerando, pois, que os débitos de PIS discutidos neste processo foram objeto de lançamento de auto de infração no processo administrativo fiscal de final 11, entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado na unidade de origem, até que haja decisão definitiva do processo. Após o julgamento definitivo de referido processo, a unidade de origem deverá trazer ao presente processo cópia da decisão definitiva do processo administrativo de final 11, com todos os documentos essenciais. 2. Apuro reflexo do desfecho do processo administrativo fiscal de final 11 referente aos créditos no presente processo. 3. Que se apure a existência ou não de saldo do credor. Beleza, claro. Então, senhores, pelo que eu entendi, você tem uma infração que deriva dos processos de compensação que estão sendo discutidos naqueles processos, é isso? Exato.
Ok. Então, vou passar a deliberação. Passo ao voto, então, doutor Vinícius. Correlator. Doutor Walker. Correlator. Doutor José Renato. Com correlator. Doutora Larissa. Correlator. Doutor Rafael. Correlator. Doutora Denise. Correlator. Alguém saiu. O Jorge, só me fala o seguinte. Em todos eles, o processo é isso? Final 2012-11? Não, tem uma exceção, que é o processo final 85. Tá, então vamos lá. Então, peraí, vamos lá. O 250, Tá. eu vou por parte. O 250, a gente tem que esperar esse processo final 2012-11. Concorda? Exato. Exato. O item 251 também. Não. Não. É um caso após. Tá, então o 249 também. Também. O 248 também. Também. Tá, e o 251? É a mesma coisa, só que é um outro processo. Qual é o número do processo? Eu vou dar pra você agora mesmo. Eu posso olhar aqui, eu vou olhar teu voto aqui, 1085. Deve estar no teu voto. Tá sim. Tá, Ok. Agora, o interessante é o seguinte, os repetitivos estão esperando qual processo? Eu tô com o número aqui. Tá, não, 1098, é isso? Correto. Tá, então vou copiar aqui no... Que vai ser o número que eu vou copiar para os repetitivos. 252, 253 até o 258. Tá. Então, aí eu tenho ainda, eu tenho um Ferdil, que é o 259. É o 2008-05. É o primeiro. É o primeiro? Tá. Que é o 2012-11, é isso? Correto. Ok, estou copiando nele. Perfeito. Jorge, quero dar os parabéns que você foi numa... Não, vamos botar eficiência. Eu não vou falar numa velocidade, não. Numa eficiência ímpar. Eu tento. Nem sempre eu consigo. Oi? Eu tento. Nem sempre Conseguiu, foi sensacional agora. Obrigado. Vocês estão sem acesso ao processo? Eu não estou conseguindo entrar na página. Deixa eu ver. Tá normal, Walker. Minha internet está funcionando normal, eu estou acessando a pasta T, só que a página eu não consigo acessar. O meu processo caiu também. Mas... Para mim tá normal. Para mim tá normal. eu acho que é só aqui em Campo Grande, cara, então. Então vamos ao item 267, Walker Araújo. Qual o final do processo? 2012-45. Ele é um paradigma dos processos 268 a 272 da pauta. Ultra fértil. Presidente, esse é o caso da não entrega do formulário no modelo ADE 15, em que o contribuinte não trouxe prova nenhuma também. Então, eu nego o provimento ao recurso voluntário, já nos termos que a gente já discutiu aqui. Então, tá vendo? Você tinha razão. Zé, você tinha razão, a discussão não foi à toa. Qual é a velocidade que vai ser esse voto agora? Vamos lá. Doutor Vinícius. Correlator, tranquilidade os votos, né? Doutor Jorge, esses caras não é possível, eles recebem cada processo, cara. Cara. É um processo mole que o Walker recebe.
É muitas fotos. Não entendi bem, eu vou procurar de concluir. Ok. Doutor Jorge, doutor Zé Renato. É que a sorte acompanha a eficiência, gente. Bom relator, presidente. Está puxando o saco da família, né? Entendi. Doutora Larissa. Com o relator. Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Então, foi negado por unanimidade, o Jorge votou pelas conclusões. Agora vamos no processo que teve uma ordem judicial. Esse foi o ultrafértil, né? Tem que copiar para os demais. Próximo vai ser o que você falou aqui, o Walker. Qual é? É o Timbaúba, né? Timbaúba. Tá, então deixa eu... Então, o item 266, final de 2014-21, Timbaúba, relatoria do Dr. Walker Araújo, que já está com a palavra. Só um minuto, por favor, doutor. Eu posso ir direto para o voto? Pode. Se no voto a gente consegue... Pode ir? Sim, é uma questão também bem simples. Quer dizer, eu acho que é, né? Vamos lá. O cerne do litígio visa determinar se o indébito objeto do pedido de restituição tem por natureza decisão judicial transitada em julgado, como considerado pela autoridade fiscal, ou pagamentos indevidos ao maior, como quer a manifestante. A autoridade fiscal indeferiu a solicitação do pedido de restituição do contribuinte, alegando que o mesmo originou-se do mandado de segurança número tal, e que por esse motivo o pedido de restituição não poderia se dar pelas vias administrativas, conforme artigo 100 da Constituição de 88, súmula 461 do STJ e IN 1300/2012, que os créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado somente podem ser administrativamente compensados. Entendimento este corroborado pela decisão recorrida. Entendo que a decisão não merece reparos. Isso porque existe respaldo em lei para pedido de restituição administrativa de crédito reconhecido judicialmente. Ao contrário do que sustenta a recorrente, na esfera administrativa, a única possibilidade legal de execução do título judicial é a compensação. Não bastasse isso, a restituição administrativa de crédito reconhecido judicialmente também viola a ordem de pagamento precatório e afronta a Constituição Federal, o que representa uma quebra de isonomia entre os administrados garantidos pelo artigo 100 da Constituição de 88. Em consonância com o artigo 100 da Constituição de 88, a primeira sessão do STJ classificou a matéria por meio da aprovação da súmula 461. A súmula 461 fala: o contribuinte pode optar por receber por meio de precatório ou compensação o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Com efeito, caso o contribuinte pretendesse a restituição do seu crédito, ao invés da compensação, então deveria ter optado pela execução por meio de precatório, que é o modo adequado de se privilegiar a restituição de crédito decorrente de título judicial. Some-se a isso que a decisão judicial transitada em julgado reconheceu apenas o direito creditório do contribuinte para o fim específico de compensação do crédito, a saber. Aí eu trago aqui o dispositivo da sentença que concedeu o crédito somente para as hipóteses de compensação. Seguindo o raciocínio, transcreve-se a solução de consulta, as soluções, né, na verdade, 382 e 239, que traz esse sentido também, que o crédito reconhecido por decisão judicial não pode ser objeto de restituição, somente por compensação. Nesse termo, não vejo para fazer a decisão recorrida, cujas razões adotam como causa complementar de decidir. Ela vai nesse sentido também do que eu já falei. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Salvo engano, o Vinícius já tem voto nesse sentido aqui também. Essa matéria não é nova no tribunal, vai nesse sentido também. E fez muito sentido para mim. Eu não tinha votado essa matéria ainda, porque o contribuinte, quando ele tem uma decisão judicial, que reconhece um direito dele, se ele desistir lá e fizer uma restituição, ele vai ter a restituição integral, né? Ele vai furar a fila do precatório, na verdade, né?
Então, a questão aqui vem dar o direito para ele utilizar somente como forma de compensação, né? E não para pegar o dinheiro para ele utilizar como quer. Então, por esses motivos aqui, eu voto por negar provimento ao recurso. Eu acho que a questão é simples, de um certo ponto. É engraçado que eu nunca tinha pego isso também, não. Não, foi a primeira vez. Eu acho que eu vi um voto do Vinícius já nesse sentido, tem um voto dele nesse sentido. Eu não quis citar aqui, porque não sei o motivo, mas eu vi, estudei, mas... Talvez foi extraordinário, não foi? Ok, mas vamos lá. Então, na verdade, então você está encaminhando para negar direito, negar por 2 motivos. Um, porque a instituição deveria ser via precatória. 2, porque ele nem teria decisão judicial que daria esse direito, não é isso? A decisão ela condicionou somente a compensação, ela restringiu somente a compensação. Ok, vamos deliberar? Podemos ao voto? Então vamos lá, doutor Vinícius Guimarães. Correlator. Ok. Doutor Jorge Abud. Correlador. Doutor José Renato. Eu acompanho o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também com o relator, eu sou bem sincero, inclusive eu vou até pegar esse voto do Edivênia, o nosso amigo Walker, que eu vou salvar esse voto, que eu nunca tive que enfrentar. Olha que eu falo que eu já fiz muito processo de restituição e compensação, inclusive na DERAT durante alguns anos, e depois na DRJ, porque ninguém gostava de fazer, sei lá por quê, mas não gostava, eu acabava fazendo, e até me dava bem, porque a pontuação de horas de compensação era maior, mas eu nunca peguei esse negócio, e nunca tinha nem pensado nisso. Aqueles casos da Eletropaulo tem um processo que envolve isso também. Legal. Já salvei, tá, Walker? Mas parece que eu cito você. Tá, Eu sou bem sincero, eu não invento a roda. Se você inventou a roda, eu apenas coloco no meu carro para que ele ande. Não tem motivo de inventar a roda. Né? Então, unanimidade de votos foi negado provimento ao recurso nos termos do voto relator, foi o item 266 da pauta. Com isso, a gente acaba os repetitivos e a ordem judicial. Vamos então ao o primeiro item da pauta, item 86, do nosso querido, magnânimo, mestre, ser superior, Zé Renato. Mas se ligar o áudio fica melhor. Desliga, por favor, doutor. Peraí, 86. Já desliguei o meu. Só um minuto, presidente. Então estamos falando do item 86, processo final 2659, Banco Alfa. Cara, esse mês o pessoal me mandou a planilha que eu uso para fim de controle de sessão, quase no final de segunda-feira. Quase no final, assim, eu digo 5 e pouca da tarde. Posso ir direto para o voto, presidente? Se o senhor acha que vai ser suficiente, por favor. Tá. Nós aqui temos a embargo de declaração, que veio uma omissão aqui, que seria sobre o pedido de reconhecimento da aplicação da Selic exclusivamente após a homologação da habilitação do crédito e não a acumulação de Selic e juros de 1%. Tá? Bom, os embargos são tempestivos, conforme relatado acima para a embargante. O acordo embargado seria omisso quanto ao pedido de reconhecimento da aplicação da Selic exclusivamente após a homologação da habilitação de crédito e não a acumulação da Selic em juros de 1%, além da omissão quanto ao tópico de correção conforme o provimento COGE 2601. Entendo assistir razão à embargante. Explica-se. Aplicação da taxa Selic. No que tange ao afastamento da aplicação da taxa Selic para a decretação dos créditos pleiteados, mostrou-se o acordo equivocado.
O crédito de atualização adotado pela autoridade fiscal, ratificado no acordo embargado, revela-se contraditório, porque, com a extinção em 31/12/95 da correção monetária dos débitos e créditos tributários federal, por meio da Lei 9249 de 95, o único índice de atualização monetária dos valores dos créditos passíveis de restituição passou a ser a taxa Selic, conforme estabelecido no artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9250 de 95, a servir transcrito. Assim, se a esfera federal, a partir de na esfera federal, a partir de 1/1/96, não havia previsão da correção monetária para os indébitos tributários restituíveis, logo, no caso interno, data do trânsito julgado, da data do trânsito em julgado da citada decisão, não cabia qualquer acréscimo a título de correção monetária, mas somente a título de juros calculados com base na variação da taxa Selic até o mês anterior ao da restituição, e de 1% relativamente ao mês em que a restituição for efetuada. No entanto, este não foi entendimento esposado na decisão recorrida, que manteve, a partir da data do trânsito em julgado, apenas o acréscimo do percentual de 1% a título de juros, conforme decidira a autoridade fiscal de outono. Revisando a decisão embargada, no entendimento deste relator, essa não é a melhor interpretação que deva ser dada ao dispositivo da referida decisão judicial, especialmente tendo em conta que a legislação vigente na data em que foi proferida, Com efeito, naquela época, a norma que fixava o percentual dos juros moratórios nos casos de restituição do indébito tributário era o artigo 161, parágrafo 1º, combinado com o dispositivo do artigo 167, parágrafo 1º, ambos do CTN, cujo percentual máximo era de 1% ao mês. No entanto, a partir de 1/1/96, em consonância com o dispositivo, com o disposto no artigo 167, parágrafo 1º do CTN, por força do disposto no artigo 39, parágrafo 4º da 9250, o referido percentual de juros foi substituído pela variação da taxa Selic até o mês anterior ao da efetivação da restituição e mantido somente para o mês em que efetuada a restituição. Desta forma, em consonância com o disposto do novo preceito legal, a partir da referida data, a atualização dos indébitos reconhecidos em favor da recorrente somente pode ser feita com base na variação da taxa Selic até o mês anterior da restituição, acrescido do percentual de 1% relativo ao mês em que efetivada a restituição, sem o acréscimo de qualquer outro índice, seja a título de correção monetária ou juros compensatórios ou moratórios, conforme a pretensão da recorrente. Perfeito? Perfeito. Correção conforme o provimento COGE 2691. Quanto ao tópico relacionado à aplicação do provimento COGE 2001, verifica-se que tal questionamento, desde a primeira manifestação da embargante no presente processo, fora tratado como pedido alternativo, ou seja, não atendido o pleito da atualização pela Selic, que fosse então considerada a atualização por meio das previsões mencionadas no provimento. Assim, considerando o atendimento do pleito relacionado à Selic, conforme se verifica no tópico anterior, deixa-se apreciar a tese da aplicação da COGE 2601. Conclusão, por tudo acima exposto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para garantir a atualização dos créditos pleiteados pela contribuinte embargante com base na variação da taxa Selic até o mês anterior da restituição, acrescido de um percentual de 1% relativo ao mês em que efetivada a restituição, sem o acréscimo de qualquer outro índice, seja a título de correção monetária ou juros moratórios ou compensatórios. Voto, presidente. Obrigado, senhor doutor. Senhor relator, faça a deliberação dos colegas. Faça o voto do doutor Vinícius. Com o relator. Ok, doutor Walker Araújo.
Relator. Doutor Jorge Abud. Por votar com o relator e presidente para usar parte do voto dele no meu. Tem um caso semelhante. Com o relator. Ok, doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Ô, Zé, só na hora de você formalizar, você botou a Celica. Tem antes da conclusão, naquele parágrafo, só para você ajustar o teu texto. Nossa, besteira, né? Mas vai ficar bonitinho. Não, já vou mexer já. Ô, Rafael, tá tudo bem com você? Tô te achando tenso? Não, presidente, tá ótimo. Tava lendo aqui. É porque eu tô com a tela mudada também, a posição, e aí às vezes você fica olhando. É estranho isso, né, pra gente? Fica olhando para a câmera, tá aqui, mas o texto tá ali, a gente ficou a cara bem. Não, sem problemas. Não, eu desisti. Eu desisti de brigar com o meu cérebro nos. Fico olhando assim, ó, parece. Eu sou que nem o Walker. O Walker não para de passar o gel sozinho ali, ó. A única coisa que ele não tem feito, e tô achando esquisito, é passar aquelas coisinhas. Lembra que ele enfiava umas paradinhas no nariz? É. Acho esquisito. Cara. Enfiar no Eu acho nariz. que a mulher dele proibiu ele de usar aquele negócio do nariz. Não tá proibido, não. Tá no bolso da minha camisa dele, quando eu ando de bike. Ah, aí você não tá mais usando o negocinho. Né? Ele ficava o tempo todo com aquele negocinho. Aí ele não quer ser gravado com aquele negocinho no nariz. É que aqui é muito seco, né? Campo Grande é muito seco. A Brasília também é, pô. Então, por isso que eu uso lá e uso aqui. Sim, senhor. Então vamos lá, doutora Denise, já que a senhora está com muita disposição, blazer vermelho, batom vermelho, óculos transparentes, vamos para o item 247, Embraer, final 2467, a senhora já está com a palavra, doutora. Presidente, qual é o final do processo? 2467. É o 247 da pauta. 247 da pauta. É Embraer, né? Pelo menos aqui está com Embraer. É um processo meio chatinho. Vou ler o relatório. Tem problema. Vamos trabalhar. Trata-se de recurso voluntário em face do acordo da segunda turma da DRJ Campinas, que julgou improcedente a manifestação de conformidade ao não reconhecer o crédito pleiteado de COFINS e não homologar a compensação informada na DECORT. Quanto aos fatos consta dos autos, que em 19 de 1 de 2004, a contribuinte protocolou o formulário de papel pedindo a restrição da receita individuativa e imposto de renda código 3560, pagamento indevido efetuado em 14 de 4/98 no valor de 130 mil, acumulado com declaração de compensação do débito próprio, e ainda juntou uma petição, fundamentação justificando o motivo de que não conseguiria preencher a utilização do PER de conto, crédito que estaria prescrito. Em 16 de 2 de 2004, a DRF São José dos Campos indeferiu o crédito pleiteado por estar prescrito. Em 17 de 3 de 2004, a contribuinte, utilizando do PER de conto, transmitiu uma decúmpia original, no mesmo dia transmitiu uma retificadora, pleiteando crédito COFINS 217 mil, do pagamento indevido de COFINS no valor de 475 mil, para a quitação de um débito aberto da compensação protocolizada em 19 de 1 de 2004, cujo crédito pleiteado foi denegado por estar prescrito. Ainda juntou documentos aos autos, conforme a petição protocolada em 17 de 6 de 2004. Consta aos autos a cópia do DARF, do pagamento da COFINS, no valor de 435 mil. Quanto ao crédito do imposto de renda pleiteado inicialmente nesses autos, o fisco denegou por ocorrência da prescrição, a contribuinte desistiu da discussão na esfera administrativa e ingressou em juízo, alegando que o pleito formulado até 9 de 6 de 2005, o crédito ainda não estaria prescrito. Então, em face da renúncia da discussão do crédito, na esfera administrativa, pelo ajuizamento da demanda judicial, apresentou o decúmpio pleiteando o crédito a COFINS para a quitação do mesmo débito informado no pedido de compensação, formulado cujo formulário em papel, cujo crédito fora denegado por prescrição.
que as decontas eletrônicas pleiteando o crédito da COFINS finalmente foram aceitas para tramitação, aptas para veicular a compensação, que foram transmitidas antes da ciência do citado despacho decisório. Em 25/2/2008, a DRF indeferiu o pleito, ciente do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, a manifestação foi improcedente e não reconheceu o crédito pleiteado. A contribuinte apresentou no prazo legal recurso voluntário e reprisa basicamente os mesmos argumentos esposados na impugnação. Além disso, afirma que a decisão recorrida não analisou adequadamente os documentos apresentados nos autos, pugna pelo afastamento do artigo 170A do CTN, em face do julgado do STJ, ao final requer a reforma e a homologação da compensação. Em 31/7/2015, a contribuinte juntou a cópia dos autos, decisões e peças de processos judiciais acerca do crédito do imposto de renda demandado em juízo, com o voto. Dessa forma, considerando o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele toma conhecimento. Primeiramente, por oportuno registrar que com relação às cópias das decisões e peças judiciais acerca do crédito do imposto de renda, ressalta-se que, como relatado acima, o contribuinte desistiu da esfera administrativa e ingressou em juízo, de forma que não se conhece desses documentos. E não havendo preliminar espaço de plano ao mérito. Trata-se de pedido de compensação, formalizado no deconto final 0906, retificada posteriormente, entre o crédito de pagamento indevido de COFINS, efetuado dia 14/9/2001, valor de R$ 435.000, com débito de imposto de renda do terceiro trimestre de 2000, no valor de R$ 198.631 do 10/2000. Na verificação da certeza e liquidez do crédito tributário, o órgão confirmou o pagamento efetuado em 14/9/2001 de COFINS, no valor de R$ 435.000. Contudo, a existência do indébito alegado é preciso tecer algumas observações. Foram levantadas as DCTFs transmitidas, a última transmitida em 29/2/2001, consta um valor total de R$ 4.919.000 de COFINS devida relativa ao terceiro trimestre de 2001, sendo parte compensada, R$ 398.000, com base na ação judicial, e outra suspensa com base no mandato de segurança de final 13/19/4 de R$ 4.520.000. A contribuinte discutir em juízo, no mandato de segurança, recolhimentos da COFINS com base em alterações promovidas através da Lei 9.718. Inicialmente foi concedida a liminar, autorizando a interessada a calcular e recolher o COFINS com base na Lei Complementar 7091. A alíquota de 2%. Contudo, a decisão judicial transitada em julgado, em 19/11/2007, concedeu parcialmente o pleito da empresa ao autorizar a recolher a COFINS de acordo com base no cálculo da Lei Complementar 7091, sem o alargamento previsto na Lei 9.718, porém mantida a alíquota de 3%. A partir do procedimento de acompanhamento das ações judiciais, foram levantados 2 autos de infração a abranger COFINS devida de agosto de 2001, no valor de R$ 4.520.000, lançado no processo administrativo final 2002-11 e 2012-13, para preferir a decadência. Segundo a interessada, para obter a certidão negativa, recolheu a diferença da COFINS relativa a agosto de 2001, no valor de R$ 475.000, gerando um indébito alegado. O pedido de compensação foi recusado pela autoridade fiscal, exerando o parecer que consta o seguinte: ainda da planilha levantada e utilizada pela fiscalização, para efetuar o lançamento preventivos decadenciais, conforme folhas tais, relativos aos valores da COFINS devidos e discutidos em juízo, abrangendo os períodos de março de 99 a dezembro de 2003, obtemos o valor da contribuição devida em agosto de 2001, utilizando a base de cálculo da LCCT, porém com a alíquota 3% prevista em lei, que totalizou um valor de R$ 421.000. Ora, tal valor foi recolhido, desprezando-se a pequena diferença de forma espontânea pelo contribuinte, em 14/9/2001, no valor de R$ 435.000, conforme constava na DCTF original e demais retificadoras. Esse é o mesmo débito. Muito provavelmente, tal recolhimento deu-se ao fato do contribuinte sabedor da decisão de primeira instância, cassando a liminar anteriormente concedida, na parte que lhe for desfavorável,
ter desejado efetuar a quitação ou extinção da COFINS calculada com base no faturamento da lei complementar, utilizando a alíquota 3%. Porém, qualquer que tenha sido a motivação para o recolhimento, é altamente duvidoso que o mesmo tenha se dado indevidamente ante a ação judicial impetrada e os valores devidos na data do fato gerador, mesmo considerando com todas as DCTEPs retificadoras apresentadas, 6 no total, a última transmitida em 29 de 2 de 2007, onde constava um valor total de 4.919 de COFINS, sendo parte compensada, 398, e outra parte suspensa pelo ANS. Verificamos que o contribuinte não possui respaldo com base nessa última ação para suspender a passagem de COFINS baseado no faturamento e calculada a 3%. Assim, forçosa é a conclusão do pagamento espontâneo de COFINS relativo ao período de agosto de 2001, recolhido em 2001, não esteve nesta data nem posteriormente com exigibilidade suspensa. E nem se diga que as retificações das DCTFs efetuadas, notadamente a partir da terceira, tiveram o condão de tornar o recolhimento indevido, já que, conforme o suficiente comprovado nos autos, os valores apurados da COFINS, tanto pela fiscalização como pelo próprio contribuinte, relativos à parcela considerada devida, são praticamente os mesmos. Finalmente, para que o recolhimento ou pagamento seja considerado indevido, nos moldes do artigo 165 do CTN, deve ser conforme a legislação de regência, a data do fato gerador, o que no caso presente não se encontra absolutamente comprovado, mesmo em face da ação judicial onde o contribuinte discutia a matéria. A turma de julgamento manteve a negativa do despacho decisório, ao argumento que da necessidade da prova da duplicidade do pagamento, resumindo, para que haja validação da espera na validação administrativa da compensação, efetuada com autorização judicial, o débito creditório reconhecido também judicialmente, é necessária a prova hábil e da estrita observância dos preceitos contidos no provimento judicial obtido, bem como a observância do artigo 170-A do CTN. Em contrapartida, defende recorrente a legitimidade do crédito, segundo ela, a compensação no valor de 430 mil constante na DCTF, conforme constante na DARF, conforme DC tiver retificada em 29 de fevereiro de 2007, reúne todas as condições de admissibilidade, juntamente com porque representa um pagamento em duplicidade da COFINS relativo ao mês de competência de agosto de 2001, que foi quitada por meio do recolhimento DARF e posteriormente por meio da compensação do valor contido na auto-infração, utilizando os créditos de PIS, simetricidade decorrente da ação ordinária de final 488-0, distribuída em dia 18 de dezembro de 98, na vigência da suspensão da Lei 9.718, de acordo com o despacho proferido em 8 de novembro de 2006, pelo vice-presidente do Tribunal Regional da Terceira Região. Defende que os créditos em questão poderiam ser utilizados mesmo antes do trânsito julgado das respectivas decisões, considerando que as ações foram distribuídas antes da Lei Complementar 104/2001, conforme assevera a STJ no julgamento do RESP. Contudo, não foi somente essa motivação que levou a DRJ a julgar improcedente a manifestação de conformidade. Segundo a decisão recorrida, seria necessário a comprovação da regularidade da compensação autorizada judicialmente no âmbito do processo de final 488-0, nos estritos limites do provimento judicial obtido. Pois bem, no que se refere à ação ordinária, final 4880, foi proposta pela recorrente na terceira vara de São José dos Campos, com o objetivo de efetuar as compensações dos valores a maior a título de PIS, dentre os débitos de COFINS no período de agosto de 2001. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente nos seguintes termos. Eu vou me abster da leitura. Aqui eu coloquei em negrito, que é o que deverá a autora remeter à Delegacia da Receita Federal, competente em memória do cálculo e demonstração analítica de todos os valores apurados como crédito, observando o disposto na presente sentença, no prazo de 24 horas após a realização da pretendida compensação. Faculto, entretanto, ao fisco o exame dos procedimentos adotados pela autora e em estrita conformidade com a presente sentença da legislação aplicável. Na apreciação da apelação, da União Federal, a quarta turma do TRF reconheceu a ocorrência do julgamento extrapetita, na medida que o pedido inicial foi somente constam as compensações de crédito PIS, com débito de PIS, COFINS,
CSL e imposto de renda, incluindo a compensação com débitos da contribuição social sobre a folha de salário, bem como a prescrição das parcelas e recolhimento antes de dezembro de 93. De fato, houve o reconhecimento de que a empresa teria o direito à devolução da diferença a título de PIS, representada pelos regimes jurídicos da Lei Complementar 770 e da Lei Complementar 8 de 70 em relação aos decretos-leis. A decisão recorrida, no entanto, apurou o seguinte: as folhas tais consta do relatório de acompanhamento de medida judicial, no qual a autoridade competente afirma exigir considerável diferença entre o crédito da autora e os débitos por ela compensados, e conclui: se torna imperativo analisar com mais detalhes as mencionadas operações de compensação com o intuito de se verificar se houve de fato compensação a maior. Em caso positivo, deve ser iniciada desde logo a cobrança administrativa dos tributos indevidamente compensados, independentemente do trânsito julgado da ação judicial que aprecia a existência da validade dos créditos alegados. Diante de tais apuração, o processo de acompanhamento da ação judicial foi encaminhado à SAOR e fim de que fossem apreciadas as operações de compensações promovidas na ação judicial 0880. O serviço de orientação assim se pronunciou. Até a presente data, a impetrante nada recolheu a título de COFINS devido nos períodos de apuração compreendidos entre março de 99 e dezembro de 03. A contribuinte que deveria ser a COFINS que deveria ser recolhida, calculada com base no faturamento, foi objeto de compensação promovida em ação judicial números tais. De acordo com o teor da decisão transitada julgada, que declarou inconstitucional o alargamento da base de cálculo, concluiu que os créditos tributários controlados por meio dos processos administrativos se encontravam em situação de exigibilidade imediata. A COFINS a ser recolhida pela impetrante calculada com base nas regras traçadas. Na sequência, foi proposta a imediata análise da situação da ação judicial tal, diante de todas as controvérsias acima, para que fosse possível o reconhecimento do débito decorrente do pagamento de COFINS de agosto de 2001, no valor de 435 mil. Necessário seria a comprovação da regularidade da compensação autorizada judicialmente no âmbito do processo 880, nos estritos limites do provimento judicial obtido, imprescindível, assim, a prova do alegado induplicidade das extinções do mesmo débito por compensação e por pagamento. Conforme expressamente consignado nas decisões prolatadas pelo Poder Judiciário, a compensação autorizada judicialmente poderia ser efetuada por conta e risco do sujeito passivo, no que concerne à exatidão dos cálculos dos lançamentos dos valores por ela apurados, ficando obstada a adoção de medidas punitivas apenas em relação à compensação efetivada nos termos do provimento obtido. Constou ressalva expressa quanto ao dever do fisco de verificar o procedimento adotado pela empresa em estreita conformidade com a decisão judicial aplicável. Salienta-se que segundo os termos da própria decisão de primeira instância, a autora deveria ter remetido à delegacia da Receita Federal, competente no prazo de 24 horas, após a realização pretendida da compensação, memória de cálculo e os demonstrativos analíticos de todos os valores de créditos, observando o disposto na referida sentença. Da mesma forma, como se trata a compensação, é necessário também que seja ajustado o demonstrativo de débitos compensados, de forma a ficar evidenciada a suficiência do crédito extinto por débito. Ainda que se tenha reconhecido judicialmente autorizada também judicialmente a compensação, impõe a liquidação do direito creditório da compensação de débitos perante a administração pública, conforme jurisprudência apesar da decisão judicial não foram carreados aos atos os elementos indispensáveis à determinação do valor do crédito e da suficiência ou disponibilidade da compensação de débito da COFINS de 2001, nos termos da decisão judicial em vigor, dentre os quais destaco a apresentação de cópia dos dados de PIS passivos de compensação, excluídos ou pagamento declarados prescritos, o demonstrativo de apuração do indébito tributário e o valor originais, com a determinação da base de cálculo de PIS devido com base nas leis complementares, em confronto com os valores pagos, demonstrativo de compensação efetivada com base na decisão judicial para atestar a suficiência do direito creditório para a extinção de todos os débitos, inclusive o PIS de agosto de 2001. Presidente, aí eu só queria pontuar bem o que está discutindo nos autos. Enfim, apesar do contribuinte discutir a não aplicação do artigo 170A,
ele não juntou os autos, inclusive colocado na própria ação judicial que ele propôs, os documentos devidos para a comprovação do direito creditório. Mesmo depois da ressalva feita pela manifestação de conformidade, o contribuinte no seu recurso não juntou prova do seu direito. Então, diante das razões supraentendidas, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Deixando claro que eu estou, apesar do artigo 170A, apesar do afastamento do artigo 170A, porque a ação foi proposta antes de 2001, o contribuinte não trouxe documentos comprobatórios do seu crédito pleiteado. É com meu voto, senhor presidente. Ok. Para a deliberação. Podemos passar o voto, então? Parece que sim, né? Doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor José Renato. Com a relatora, presidente. Doutora Larissa. Com a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Eu te digo que esse processo realmente me causou uma zona aqui mental absurda. Eu só via decisões de retenção na fonte, retenção na... Aí depois tem um outro processo, final 88, e começa, e eu não conseguia descobrir a relação dos dois. Aí via o declínio de competência, falando da COFINS, aí realmente vejo no meio disso um pedido realmente de restituição da COFINS. Aí tem uma ação judicial discutindo PIS e COFINS, porque fala dos decretos, uma zona que até eu te dou os parabéns de você conseguir decifrar, porque eu até agora não estava decifrando muito, não, tentando ler, independente do teu voto. Mas depois do seu voto você deu uma boa esclarecida. Porque é só para lembrar que se ele tivesse nos pedidos a retenção na fonte junto com a COFINS, ia para a segunda sessão, né? Não ia nosso. Por isso que eu fui procurar saber até onde estava, mas eu volto com a relatora. Negado o provimento por unanimidade. Tem preliminar? Eu acabei me perdendo na preliminar. Não, senhor presidente, não tem preliminar. Então, item 247, negado o provimento por unanimidade. Parabéns pelo voto, doutora Denise. Vamos agora ao item 260, Walker Araújo, gráfica editora Posigraf, que no primeiro momento era um paradigma e deixou de ser. Presidente, eu vou direto ao voto, tá? É um embargo, né? É um embargo, tranquilinho de julgar. Então vamos lá. Conforme exposto anteriormente, os embargos foram admitidos parcialmente para sanar a omissão quanto à matéria, inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições. O despacho de admissibilidade agiu corretamente sua decisão, merecendo assim ser sanada a omissão suscitada pelo embargante. Pois bem, dispõe o artigo 17 do decreto 70/2005 considerar não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. De acordo com o permissivo legal, é no momento processual da reclamação que a linha é demarcada e o processo administrativo propriamente dito tem início, com a instalação do litígio e delimitadas matérias que serão analisadas. Analisando a manifestação de conformidade apresentada pela recorrente, constata-se que a única matéria e pedido refere-se à exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições, cujas razões peço vênia para transcrever. Aqui eu transcrevo tudinho em tantum a manifestação do contribuinte, para demonstrar que ele não fez pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo. Ele faz apenas uma alusão, acho, à decisão do STJ, do STF, que tratava lá do... Não, nem aquele... ele só faz uma alusão só à decisão do STF que tratava do ICMS, mas o pedido dele é só com relação ao ISS. Ou seja, diferente do que constou do recurso voluntário, não há em sua defesa nenhuma matéria concernente ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições.
A própria decisão proferida pela DRJ analisou a lide nos exatos termos contestados pela embargante, limitando sua análise somente em relação à exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições. Excenar a matéria tida por omissa no acordo embargado deve sofrer os efeitos da preclusão, posto que não apresentados em sede de defesa. Diante do exposto, voto por conhecer os embargos de declaração para sanar o vício de omissão, sem atribuir os efeitos infringentes. É como eu voto. Ok, passo a palavra de pronto ao doutor Vinícius. Correlator. Doutor Jorge. Correlador. Doutor Zé Renato. Correlator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. O relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Bem, voto com o relator. Então, unanimidade, acolheu os embargos, sanar o vício, sem dar efeitos infinitos, ok? Votado o item 260. Agora vamos para o item 261 do doutor Zé Renato, KHS. Presidente, esse processo havia saído com vista. Então vamos lá, deixa eu só pegar então. Mas assim, eu analisei o processo e reformulei o voto, tá? Se quiser aqui. Então tá bom, vamos lá. Aqui eu havia usado um voto, não que não seja excelente o voto, o voto é excepcional, vamos dizer assim, do ilustríssimo conselheiro Dr. Vinícius Guimarães, só que como muito bem alertado por ele na sessão anterior, aquele voto não se aplicaria ao caso aqui, a não ser por uma questão dos dias lá, dos lançamentos, mas o objeto dele não é aplicado a esse processo. Tá? Mas eu vou direto aqui ao voto. Na verdade, aqui se tratava lá do lançamento, quando eu poderia apropriar o crédito dos insumos, se é da data da nota fiscal ou se da escrituração lançada pelo contribuinte na Lembro dessa discussão. Tá? Então, aí eu reformulei meu voto. Posso ir direto ao voto aqui? Por gentileza. Pois não. Então, vamos lá. Conforme se verifica do relatório, o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS relativo às vendas de exportação referente ao segundo trimestre de 2006. Segundo o despacho decisório, que deu parcial provimento ao crédito pleiteado, depois da apuração realizada nos documentos enviados pela contribuinte, constatou-se divergência em alguns lançamentos, notadamente escrituração de notas fiscais fora do mês de sua emissão. Para a recorrente, tal glosa mantida pela DRJ, que motivou sua decisão utilizando como parâmetro para a apuração do crédito a data da emissão da nota fiscal, deve ser revertida. A recorrente confunde regime de apuração com regime de aproveitamento de créditos. Inequivocamente, tratam-se de situações distintas, que submetem ao tratamento diferentes da legislação. Ambos os regimes encontram-se disciplinados no artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. Porém, enquanto o regime de apuração é determinado no parágrafo 1º, o regime de aproveitamento é disciplinado no parágrafo 4º e no artigo 13 da 10.833, que seguem transcritos. O disposto no parágrafo 1º do artigo 3º, expressamente, determina que a apuração dos créditos será feita mensalmente com base nos custos dos bens e serviços adquiridos no mês, nas despesas e gastos com energia elétrica, aluguéis, arrendamento mercantil e armazenagem e fretes incorridos no mês, encargos de depreciação e amortização incorridos no mês e os bens devolvidos no mês. E a fixação desse procedimento de apuração mensal tem por finalidade assegurar o controle e a verificação da correta apuração do crédito, especialmente a natureza, tipo do crédito e o valor apropriado. Em suma, esse procedimento visa a confirmação comprovação dos requisitos de certeza e liquidez do crédito,
condição indispensável para o aproveitamento sobre as diversas modalidades previstas na legislação, redução, ressarcimento ou compensação. E a segregação dos créditos por períodos de apuração também se justifica pelo fato de a forma passível / admitida de aproveitamento depender da composição do crédito no respectivo período de apuração, especialmente nos casos de aproveitamento mediante ressarcimento e compensação, para os quais existem específicas restrições legais. Em outras palavras, é indispensável, sob pena de bula indireta às vedações legais, que, para cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de ressarcimento, ou compensação. Dada essa exigência legal, ressarcimento ou compensação de eventuais saldos de créditos não aproveitados, deduzidos no período de apuração pertinente, necessariamente deve ser procedida a revisão da apuração, confronto entre créditos e débitos, dos correspondentes períodos de apuração. Sem esse prévio e indispensável procedimento, não há como saber se o saldo do crédito era ou não passível de ressarcimento ou compensação. Portanto, a segregação da apuração dos créditos por período de apuração, inequivocamente, não se trata de mera exigência formal, sem efeito prático. Ao contrário, trata-se de procedimento determinado por lei que visa o controle e a verificação do estrito cumprimento dos requisitos legais. A relevação ou a desconsideração dessa formalidade, além da impossibilidade de verificação da legitimidade do crédito por parte da autoridade fiscal, inequivocamente poderá resultar no descumprimento das condições legais estabelecidas para o ressarcimento ou a compensação dos saldos dos créditos das referidas contribuições. Além da obrigatória apuração dos créditos dos respectivos meses do período de apuração, determinado no referido procedimento legal, antes da utilização do Sistema Público de Escrituração Digital e da entrega do arquivo digital FD Contribuições, a apuração espontânea de crédito deveria ser seguida da obrigatória retificação de DACOM e ser alterado o valor do débito da respectiva DCTF, conforme expressamente definido no artigo 11 da Instrução Normativa 590 de 2005 a seguir reproduzido. Assim, na vigência da referida legislação que disciplinava o DACOM, apurada a existência de crédito não apropriados para registrados, créditos temporâneos, além da obrigatória apuração dos pertinentes períodos de apuração, o contribuinte deveria informar a alteração dos valores dos créditos informados nos demonstrativos anteriores, mediante a apresentação do DACOM retificador e, se fosse o caso, acompanhado desse TF retificador. Com base nessas considerações, resta demonstrado que somente quando definida a natureza, certeza e liquidez do saldo do crédito apurado em determinado período mensal, cabe analisar as formas de aproveitamento previstas na legislação. Nesse sentido, dispõe o parágrafo 4º do artigo 3º e o artigo 13, que o saldo dos créditos apurados em determinado mês pode ser aproveitado mediante dedução, ressarcimento ou compensação nos períodos mensais subsequentes, sem atualização monetária e incidência de juros. No presente caso, além de não comprovar os créditos extemporâneos, não foram apropriados ou utilizados no mês ou períodos de apuração pertinentes, o que era necessário para por expressa determinação legal. A recorrente também não procedeu à retificação da DACOM e a que estava obrigada por expressa determinação do artigo 11 da Instrução 590 de 2005, vigente no período de apuração dos créditos em apreço. Por tudo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário como voto, presidente. Ok, doutor Zé, passo a deliberação. Palavra do doutor Vinícius, que ele estava com vista, seria o primeiro votamento. Eu estou achando que você não está entrando efetivamente na questão levantada no recurso. O contribuinte ele não discorda dessa, vamos dizer assim, desse confronto regime de apuração do débito versus crédito. Ele não discorda disso, ele sabe que é mensal, só que o que ele contesta
é que é uma coisa que vocês já viram nessa turma e que às vezes surge, eu acho que a gente já jogou um caso assim aqui, que é exatamente qual é o momento para que a gente, qual que é o momento que se considera adquirido o insumo? É na emissão da nota fiscal ou na entrada da mercadoria? É essa questão que está em jogo. A DRJ e a fiscalização entendem que se dá na emissão da nota. E o contribuinte alega que, diferentemente disso, a Receita tem outra posição e tal, no site da Receita, que fala que é na entrada da mercadoria, ou seja, quando ele escritura no registro de entrada a aquisição. Eu sei que encontrei um voto aqui que o Walker e o Jorge, eles entendem que é na emissão da nota. Só que tem um voto do Paulo, que é o voto vencedor, no voto do Jorge, Qual que que eu vi hoje de manhã. Qual que é o acordo, senhor? Deixa eu ver aqui, está aberto, inclusive, aqui. Peraí, deixa eu, já te passo. É um voto de 2019, 30 de janeiro de 2019. 3302 006 525. Esse voto aqui, para mim, ele é perfeito nessa questão, porque, quer dizer, é voto do Paulo. Geralmente eu sou suspeito de falar, porque Paulo Guilherme é meu amigo, gosto muito dele, e os votos dele eu aprecio pra caramba. Esse voto, pra mim, ele é mais completo do que o voto da Câmara Superior. O Rodrigo também tem um voto sobre isso na Câmara Superior, que ele considera também a entrada da mercadoria. Por quê? Porque é onde se dá a tradício do direito romano, né? A aquisição de um bem imóvel se dá pela tradição. E isso está no Código Civil também. Só que o Paulo, ele faz uma coisa que não está no voto do Rodrigo. Ele pega lá aqueles atos normativos do CFC e tal, que pega a lógica do negócio. Eu, intuitivamente, já pensava assim, como o Paulo, e lembrando também do Código Civil, como o Rodrigo. Só que o pessoal da contabilidade, eles emitem esses atos normativos e eles pegam exatamente, capturam a lógica do negócio. Eles pegam o risco da operação. Então, vamos dizer assim, pode-se dizer que adquiriu-se, que uma empresa adquiriu um insumo, quando há tradício mesmo, e não na emissão da nota. Então, como a gente pensa que só é disponível o crédito, ou melhor, só enseja o direito creditório quando existe a aquisição do insumo, tem que ter a tradício. Ô, Vinícius, qual que é o acordo mesmo, por favor? 3302-006. Deixa eu ver aqui, peraí. 525. E nesse acordo aí, o Rafael e o Zé votaram com o voto vencedor, que é o voto do Paulo. Isso. Então, assim, não sei se a Denise votou também aí, não sei se ela estava presente nessa aí. Não, deixa eu ver. não. Ainda não, né? Não. Era o Corinto, o Gilson estava ausente, enfim. A ideia é a mesma do Rodrigo. Eu acho que a gente discutiu um caso aqui também. Eu lembro de ter falado essa questão da tradício e tudo mais. Não sei se era um voto. É um voto meu, eu acho. Eu me lembro mas de o voto era diferente, eu lembro. Era na importação. Na exportação. Exportação.
O contribuinte ele emitia a nota fiscal, mandava para o setor alfandegário e lá ficava. A fiscalização entendeu que só depois que fosse feito o embarque, mandado embora, é que poderia se apurar o crédito. E o contribuinte, se não me engano, apurou o crédito na hora que ele emitia lá. Aí se discutiu, mas ele já mandou a mercadoria embora do recinto dele, né? Foi essa a discussão que teve. A gente fez mesmo. Essa que era exatamente quando que se dá o momento da aquisição ou da alienação, né? No caso aí da exportação é a alienação. Então, assim, tem um voto do Rodrigo, eu não estou achando aqui, porque eu vi isso de manhã, Zé, e porque, assim, me intrigou essa questão, até para saber como a Receita entendia essa questão, né? Depois que eu vi essa questão aqui que é interessante, não é um caso, assim, tão simples, e eu digo, já que há, sem dúvida, posições igualmente fundamentadas, tanto de um lado quanto do outro, até que, por exemplo, na questão da receita, quando você vai computar a receita, a própria Receita Federal admite na emissão da nota, né? E eu acho que tá certo também, quando você vai dizer quando que se deu a receita de determinado contribuinte. Eu acho que está certo na emissão da nota. Mas no caso de aquisição do insumo, eu penso que o mais correto seja realmente na entrada do insumo. E aí eu acho que vale muito esse voto do Paulo, porque traz exatamente essa lógica a partir dos atos normativos lá expedidos pela como é que se diz? Comissão, acho que é Comitê de Contabilidade, CFC. Comitê Federal, Conselho Federal de Contabilidade. Então, esse voto do Paulo aí, para mim, mata todo o problema. Tem o voto do Rodrigo, que eu não me lembro qual que é, eu lembro que é de 2019 também, posso até achar aqui, mas esse voto do Paulo já abarca, inclusive, a lógica do Rodrigo, que é essa lógica de que a tradição se dá, de que é necessário existir a tradição para a aquisição. Então, assim, eu acho que esse voto tem que enfrentar essa questão, quanto se dá a aquisição do insumo. Então, a aquisição do insumo, ao meu ver, se dá na entrada do produto, não simplesmente na emissão da nota fiscal. Então, assim, é o que eu queria dizer. Não sei se tem mais alguma observação de alguém aí. Não, na verdade eu tinha passado para a deliberação, ninguém se pronunciou, aí o senhor já se pronunciou e já fez o voto. Então, abrindo divergência para a tradição, não é isso? Isso. E provavelmente você está falando do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Isso. É isso que você está falando. Ok. Não é nem do CFC, então, né? Oi? Não é nem do CFC. Porque, na verdade, esses CPC, eles fazem enunciados. Dentro do CFC, né? Oi? Deve ser dentro do CFC. Eu não conheço a estrutura, mas eu já tive que ver alguns desses na época ainda que a pedido do doutor Barreto. Bom, doutor Walker Araújo. Então, o Vinícius está abrindo divergência e dando provimento, então. Que ele entende que é na tradição. Isso, para afastar essa apuração com base na emissão da nota, apurando os créditos conforme a entrada. Vou fazer uma pergunta, agora é um pedido de esclarecimento, tá? Não é debate, não. Pode ser? Pode, claro. Vinícius, nesse caso, essa alteração não necessariamente acarretaria a crédito, né? A depender do que está acontecendo aqui, pode ser só um deslocamento no tempo. E pode ser que ele continue a não ter crédito nenhum. Isso, por isso que é parcial, né? Entendi. Isso, eu estava procurando outros votos aqui. Esse do Paulo, qual é o final dele?
Tem alguém aí? Deixa eu ver se eu tenho. 2011-07. Final do processo. 006525, Rafael. É isso que você quer? Os dois. Eu queria ver o número do processo também para dar uma. Ok. Podemos continuar? Então, vamos lá. Paramos no Walker, agora, doutor Jorge. Walker voltou já? Oi? Não, Walker você não votou ainda. Walker, você não votou. Não, vou votar. É engraçado que esse processo do Paulo é o inverso, né? A DRJ fala que é na tradição e o contribuinte fala que é na emissão. Aqui é o contrário, né? É o contrário. Aqui a DRJ fala que é no mês e o contribuinte quer na tradição. Isso. Exato. Às vezes eles mudam, né? Você vê que não é unânime, né? E qual que seria o efeito prático disso, né? Mas assim, tem que ter um efeito prático para isso, né? Nesse caso aí existe, né, essa divergência aí, porque assim, se considera na entrada, ele vai ter um pouquinho mais de crédito aí nos cálculos dele. Mas aí ele vai ter menos em outro mês. Onde aí ele vai ter que tirar do outro mês. Mas como o pedido é para o trimestre, né? Pode ser que esse menos já tenha morrido, entendeu? Bom, eu vou ter que voltar pelas conclusões, porque eu vou voltar por negar provimento, né? Porque até pelo meu entendimento já, que eu mantenho aqui, na data da emissão da nota. Voltei assim no processo da Denise também, embora seja uma situação diferente, não é totalmente igual. Mas eu vou voltar pelas conclusões porque o José Renato ele não trouxe essa discussão, né? Quanto a qual momento que se deve apurar o crédito. Então, na verdade, como eu coloquei, desculpa te cortar, é assim, como eu comecei a escrever e estava já com essa ideia da emissão ou da escrituração, acabou que eu não coloquei isso realmente no voto. Mas, da forma como eu redigi, é para ser considerada a data da nota. Porque é o mês que está ali na legislação, né? Que está falando lá, olha, tem que ser tomado naquele mês. Então, seria a data da nota fiscal. A legislação não fala exatamente que é na nota fiscal. Isso, ela fala a legislação fala da aquisição. Aí esse conceito de aquisição é a construção de cada um aí. Agora, você no voto que a gente está falando aí do Paulo, você seguiu não a data da emissão, você seguiu a data do CPC lá, que foi entrada, os pronunciamentos, que eu estava olhando aqui. Exatamente. Mas uma pergunta aqui, se não tocar nessa questão, não vai abrir espaço para embargo, para omissão? Porque eu não olhei o recurso voluntário, então, necessariamente, o relator vai ter... sim, tem que ser, pelo menos abrir um parágrafo para falar exatamente sobre essa questão. Tá, então, como que o senhor vota, José Renato? Em que pese eu ter votado naquele processo com as considerações feitas pelo Paulo, naquele momento lá, como foi bem levantado aqui, lá se falava ao contrário dessa situação que hoje a gente está presenciando aqui, né? Não, é a mesma. Não. É a mesma, só que a posição da TRJ é diferente, é o mesmo caso. Exatamente. É o mesmo caso, Zé. Tá correto. Eu voto nos exatos termos do voto anterior lá. Eu vou dar provimento parcial para que seja feita lá a escrituração, para que seja considerada a data da escrituração e não a data da nota fiscal. Ok, então vamos lá. Só uma pergunta, porque eu preciso esclarecer um pouquinho mais essa posição do relator para poder votar, presidente.
Se adotar essa posição, não seria, então, quem adotar, entender como o relator está adotando, não teria de ser, então, uma diligência, senão não vai ser um voto, uma decisão ilíquida, porque adotar essa posição não significa necessariamente que exista crédito, não. Mas aí ele vai dar parcial provimento, né? Parcial. Me parece que teria que ser uma diligência para que entender como a posição, essa última externada pelo relator. Me ficou essa impressão. Mas pelo que eu entendi do processo, eu não estou tendo acesso ao e-processo. Pelo que eu entendi do processo, a glosa aqui foi motivada por esse problema, unicamente. Não se analisou a origem. Mas se reverter, se usar outro critério, pode ser que você pode gerar o contrário, assim, faltou pagar em outro mês, vai gerar uma confusão, repercute nos meses que estão em volta. Mas dentro do trimestre não, Larissa. Que ele está analisando o trimestre. O pedido de restituição de ressarcimento é no trimestre de 2006. Acho que é maio, junho, abril, maio, junho. Abril, maio, junho. Segundo trimestre de 2006. Eu acho que ainda daria esse parcial provimento e afasta, define qual define qual é a data, só isso. Define qual é o momento que pode ser apurado e daí já. Qual é a data? E a DRF analisa a origem do crédito agora. Ela vai entrar agora a fundo, vai dizer se tem ou não tem. E aí vai fazer o recálculo, né? Exatamente. Então é dado provimento também. Doutor Vinícius, acompanha nós. Doutor Walker. Vou abrir divergência. Momento da emissão da nota, como já decidido. Tá, então peraí. Deixa eu anotar isso. O Walker. Momento. Doutor Jorge. Nada pode uma declaração de voto. Sim, mas você vai votar como? Vou votar com o relator. Eu vou fazer uma declaração de voto. Tá bom. Ok. Doutora Larissa. Acompanha a divergência aberta pelo conselheiro Walker. Tá. Walker. Larissa. Pela emissão da nota fiscal. Tá. Doutor Rafael. Mantenho o entendimento, voto no relator. Relator, Rafael. Ok. Doutora Denise. Presidente, eu estou com uma dúvida aqui, porque estava se discutindo da tradição do bem, né? Mas aqui, pelo que eu vi, o entendimento é se é na data da escrituração da nota fiscal ou se é na data da emissão da nota fiscal, é isso? Isso, Desculpa, exatamente. eu estou boiando. É isso aí. E no caso... Poderia repetir, Denise? Poderia repetir, por gentileza? É porque eu estava entendendo que era da tradição ou não do bem e da nota fiscal, mas na Foi isso que foi verdade... trazido. Não, na verdade a diferença é a data da escrituração das notas fiscais ou se é da data da emissão da nota fiscal. Porque a data da escrituração é a data da entrada. Se você for olhar no recurso voluntário, ele está exatamente alegando que tem que ser da data da entrada, que foi a data da escrituração. Então, ele assemelha as duas coisas. Então, mas no nosso voto, pelo menos no que eu pensei como divergência de início, era deixar claro que para dar provimento parcial, né, para que se reconheça a aquisição dos créditos a partir da entrada no estabelecimento. Então, aí você mata esse problema. Porque como é que o fisco tem como controlar se as notas não são escrituradas, né? As notas são escrituradas, né? Não, sim, mas se, vamos supor, o contribuinte emite uma nota fiscal e aí ele pede o crédito, mas ele não escritura as notas. Como é que Não, ele escriturou, Denise, mas ele escriturou num mês subsequente. Então eu entendo A nota foi escriturada em abril. Ele emitiu a nota em abril. Ele escriturou essa nota em maio. Então, Aí
Entendi. Aí a fiscalização falou assim, ó, você tinha que ter escriturado para tomar o crédito em abril e não em maio. Então eu voto com a divergência, porque eu entendo que é da escrituração da nota, tá? Então o relator, A né? entrada da nota, ele pegou essa entrada, a nota que foi feita em abril, ele deu a entrada nesse material em maio. E aí ele falou, não, está dentro do trimestre, eu posso usar. A Receita falou, não, você tem que usar da data da emissão da nota, que seria abril e não para frente. Foi isso que eles fizeram. Na verdade, a data da entrada é muito mais segura para a Receita, né? Porque a emissão da nota em si não significa que o produto... Vamos lá, a gente está interferindo nos votos agora. Desculpa, pediu só a questão vocês não... Vamos lá. Tem que ser esclarecimento sobre dúvida de quem está voltando. Aí o contribuinte, ele diz que ele tem direito ao crédito na data da emissão, não na data da escrituração, é isso? Desculpa. Contrário. Tá, então eu entendo que os créditos são devidos na data da escrituração, tá correto? Então é negar provimento, é isso? Não, se você está entendendo que é na data da escrituração, ela é de duas coisas. Ela pode ser escrituração da nota segundo a data de sua emissão ou escrituração da entrada. Né? Então, são duas coisas. Agora, você pode entender que o crédito só é passível de aproveitamento a partir da entrada do insumo no estabelecimento da empresa, que é o que eu estou entendendo, que o Zé está entendendo, que o Jorge, né? A gente entende que só é passível de creditamento quando o insumo entra na empresa, não só quando, vamos dizer assim, foi emitida a venda da nota fiscal. Por exemplo, tem uma coisa chamada venda para entrega futura. Né? Isso é uma coisa que acontece. Eu vou te entregar só daqui 2 meses. Quando que o crédito, então, é passível de aproveitamento? Na minha opinião, no meu entendimento, ele só vai ser passível de creditamento quando entrar no estabelecimento aquele insumo. Não na emissão da nota de venda. Você pode, por exemplo, você comprou um negócio, você recebe a nota fiscal ali, na hora, e só vai receber o produto depois. Você pode receber o produto em 1 mês depois. Mas pode acontecer também, por que o pessoal da contabilidade fala do risco do negócio? Porque pode ser que, numa entrega futura, o produto acabou, você comprou por exemplo, na internet, Mercado Livre. Você comprou aquele produto, emitiu a nota fiscal, só que depois viram que o produto não tinha estoque. Eles não vão entregar o produto, cancela a venda. Ou seja, há um risco envolvido nessas vendas para entrega futura. Então, por isso que se considera passível de creditamento apenas os insumos que entraram efetivamente no estabelecimento, não apenas vendidos, mas aqueles que foram vendidos e transmitidos, porque a venda se conclui pela tradição do bem móvel, né? No caso do imóvel. Vamos lá, pessoal. A gente não está seguindo isso aí de tudo que tem acontecido na deliberação do início. Você não é nesse momento. Se você não tinha entendido lá atrás, para tudo lá atrás, discute lá atrás. Na hora do voto, você já tem que ter entendido o que aconteceu. Você pode até ter dúvida e pedir vista, é outro caso. Não, tudo bem. Agradeço o Vinícius pela explicação, entendi. Então eu voto com o relator, me reservando o direito de mudar de posição depois de estudar a lei. Bom, obrigada, sim. Ok. Eu também voto com o relator, então vou declarar o voto. Voto não, o resultado. Voto no membro colegiado, maioria de votos, dá provimento parcial recurso para que seja considerada a data de entrada das mercadorias para reconhecimento dos créditos pretendidos. Temos o voto do relator, incisos do Walker e Larissa, que entendem que o reconhecimento deve ser a partir da data da emissão da nota fiscal. O Jorge vai fazer declaração de voto. Só um minutinho, estou acabando só de escrever. Ponto. Apresentará a declaração de voto, conselheiro Jorge. E aí, senhores? Então, foi.
Esse foi o item 261. E o 262? É o mesmo voto. Mesma coisa? Um é PIS, outro é COFINS. Então, estou copiando esse mesmo resultado para o 262. É impressionante como esses caras esculhambaram Word, esculhambaram PDF, esculhambaram tudo esses sistemas. Tá. Agora vamos ao 264, Denise. Material para cobertura IRCA. Tá sem som, Denise. Desculpa. Esse processo ele saiu com vistas para o Vinícius, se não me engano. É questão da multa de ofício. Isso. Eu já tinha passado o voto, mas posso esclarecer? Se você quiser, eu posso direto, Denise. Pode ser. É o seguinte, eu voto tranquilo, porque as minhas dúvidas com relação a esse tipo de voto, de tema, se a gente está tratando de uma compensação não declarada ou uma compensação não homologada. No caso, porque isso na linha que eu entendo, tá? Quando é não declarada, mesmo depois das mudanças do artigo 18, da 10833, não aplica a retroatividade benigna. No caso aí é um caso tranquilo, porque é um caso de não homologada. E não homologada precisaria realmente existir dolo, fraude, simulação, para que fosse passível de multa de ofício, multa isolada. Como no caso não existiu isso, realmente se aplica a retroatividade benigna, então eu voto com a relatora. Basicamente isso. Isso é aquela multa por compensação indevida, tá? Só lembrando. Tem que ligar o áudio aí. Justo. Desculpa. É o artigo 74/18, né? Isso. Perfeito. Então passa agora o Dr. Walker. Relator. Doutor Jorge, aparece aí a câmera, Jorge. Eu estou com ela ligada e digo não apareço. Agora apareceu. Quero muito para a relatora. Tá bom. Doutor Zé Renato. A relatora, presidente. Doutora Larissa. A relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Também voto com a relatora. Que então ficou. Agora no colegiado, unanimidade de votos, e não conhecer de parte de recurso. A gente não conheceu de quê? Já não lembro mais. A gente não conheceu porque isso aqui é um auto de infração e ele discutiu a compensação, que não vem ao caso nesse processo. Tá, na parte conhecida, unanimidade de votos, rejeitou a preliminar. E no mérito, unanimidade também foi negado o provimento nos termos do voto da relatora. Ô Gilson. Oi. Não sei como é que está aí o seu projeto aí, mas o item 67 de ontem é um caso da Denise também que eu pedi vista que vai nessa linha, tá? 67. Tubo centro, né? Se quiser colocar aí para a gente votar, a gente... Não, eu quero acabar hoje. O de hoje. Tá bom. Se você me permitir, lógico. A gente acaba a parte da manhã, então a gente fica sem dever nada na parte da manhã. Presidente, só para confirmar, conheço de parte recurso, afasta a preliminar de nulidade e dou o provimento apenas para excluir a multa de 75. Não errei, peraí que eu copiei errado. Fiz errado. Em dar provimento parcial para afastar. A multa de ofício. Obrigada, presidente.
Eu que agradeço, porque eu tinha anotado errado. Ok, agora tá. Então, no mérito das votos, dá provimento parcial para afastar a multa de ofício nos termos da voto do relator. É isso? Agora ficou certo. Então, o 265. Para o da senhora, doutora Denise, 265. Minutinho, 265. Qual o 265 que eu tô perdida aqui? Ah, tá aqui. Monte Carlos. O Monte Carlos, veículos. Esse é rapidinho aqui, vou abrir aqui um minutinho. Incidência monofásica, acho que a gente já fez muito. Eu vou, se o presidente permitir, eu vou passar para o voto. Pode passar para o voto. Isso aqui é um pedido de ressarcimento de COFINS. Pela sistemática de apuração e cobrança consiste em concentrar uma única fase, que é na incidência da contribuição física fixa ou alíquota, que elas, a recorrente afirma que, na condição de varejista, tem o direito a acreditar-se do valor da contribuição paga pelos fabricantes importados, pelos fabricantes ou importadores de produtos, com base no artigo 17 da Lei 10.033. Só que eu entendo que o artigo 17 da Lei 11.033 é uma regra geral que não coexiste sem qualquer incompatibilidade com as vedações do creditamento constantes nas regras específicas, referente a situações específicas, no caso a tributação monofásica, que ao contrário do alegado pela recorrente, o citado dispositivo legal não revogou o artigo 3º, inciso 1º da linha B da Lei 10.833, apenas ampliou a possibilidade de direito de crédito previsto no regime não cumulativo sem qualquer alteração na regra do regime monofásico da cobrança das contribuições. Não sei se ficou claro. Visto exposto, eu nego o provimento ao recurso para manter a íntegra o acórdão recorrido, que negou o provimento ao direito da concessão de créditos aos atacadistas e varejistas dos produtos sujeitos à cobrança monofásica. Isso é questão batida, a gente já voltou isso aqui. Sim. É isso aí. A questão de ser monofásico e ao varejista. O varejista quer ter a restituição. É isso? É isso mesmo. Ele quer crédito certo das coisas. Ok. Vamos então a deliberação. Agora é o momento dos esclarecimentos por parte de todos nós. Nenhum? Então passo ao voto. Doutor Vinícius. O relator. Ok. Só uma coisa, doutora Denise. Me explica só a questão que, lá no início do voto, a senhora fala que a questão da nulidade do despacho, então isso já foi para a Câmara Superior, que afastou a nulidade do despacho, é isso que você está falando? Isso, é. E aí voltou para... porque foi dada a nulidade, foi para a Câmara afastou a nulidade e mandou vir analisar? Isso mesmo, presidente. Desculpa, eu esqueci de mencionar isso. Não, só para saber se tem preliminar. Então não tem preliminar. Não tem preliminar. Então tá bom. Doutor Walker já foi? Não, doutor Walker. A relatora. Doutor Jorge. O relator. Zé Renato. Acompanha a relatora. A Larissa. Com a relatora. Rafael. Como a relatora, presidente. Eu também voto com a relatora. Bom, então aqui a gente termina a sessão da manhã. Agora, a gente tem 5 minutos e o doutor Vinícius informou que o item 63 da pauta de ontem, da parte da manhã, 63, não, 67, é isso? Isso. 67 é um item basicamente igual a esse que a gente acabou de julgar da multa,
e que poderia ser resolvido de maneira rápida. É isso? Exatamente. É o mesmo caso de multa por compensação indevida. Deixa eu só ver aqui como é que estava julgando a doutora Denise. Esse item 67, indústria, tudo certo. Ok. Tudo certo. Aqui, doutora Denise, então a senhora está... Acho que a senhora está cancelando a multa, né? Não é aquele que ela está cancelando a multa? É esse aqui, presidente. Esse processo aqui, ele é... Deixa eu só dar uma olhada se ele é uma auto-infração. É uma auto-infração. Foi objeto de diligência. Aí ficou, se não me engano, aqui... ficou um período que devido nos termos da diligência que foi levantada, e aí a questão da vista e a questão da multa de ofício, realmente. Aí o meu dispositivo ficou assim, diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a extinção dos débitos de COFINS dos períodos de 7 de 98 a 4 de 99 e parcialmente do período de 5 de 99, nos exatos termos consignados na informação fiscal de folha tal, em face da compensação parcialmente homologada nos autos do processo final 98/17, bem como para excluir a multa de 75% em razão da retroatividade benigna. Foi esse o... Ok, então eu passo a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora. Com a relatora? Isso. Ok. Doutor Walker. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. José Renato. Com a relatora. Doutora Larissa, se tiver alguma dúvida aí, doutora Larissa, pode levantar. Com a relatora. Doutor Rafael. Acompanho o presidente relatora. Em voto com a relatora. Então, foi dado o provimento parcial por unanimidade. Ainda há provimento parcial ao recurso. Primeiro eu tenho recurso para reconhecer a extinção do débito da COFINS, dos débitos da COFINS. Período 7 a 4,99, parcialmente no período 5,99, nos exatos termos consignados na informação fiscal tal, faz a compensação parcialmente. Eu não vou botar isso aqui não, que ele deve estar lá, bem como para excluir a multa de ofício de 75% em razão da retroatividade benigna. Basicamente, estou copiando o seu dispositivo, só estou extraindo, glosando, tirando, né, aquela parte ali que fala qual é o motivo da compensação, Norte. Isso já deve estar na informação fiscal do 524. Ok? Senhores? Ok, então o item 67 foi votado. Bom, com isso, senhores, eu peço para a Janaína interromper a gravação.